Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Dê atenção para aquilo que te atravessa o peito. Considere realmente aquilo que te atravessa o peito. Às vezes a gente está em alguma situação, em algum contexto, em alguma vivência, seja ela qual for, e algumas coisas que a gente fala para a gente mesmo. Isso não é nada, isso não é tão grave assim, dá para levar, dá para relevar mais uma vez. Não preciso exagerar tanto, isso daqui pode ser uma questão mais social que eu estou exagerando, porque eu aprendi assim, fui criado nesse jeito. Então acho que dá para aguentar mais um pouco, vou levando. Só que essa coisa, seja qual for, ela continua te atravessando o peito. Você vai dormir, ela tá ali, atravessada no seu peito. Você acorda, ela tá ali atravessada. As situações mais plurais da vida se apresentam no seu caminho e a coisa tá ali, atravessando o seu peito e você dizendo para você, acho que não, acho que eu estou me cobrando muito, acho que eu estou exagerando muito. Às vezes não é isso. Às vezes é algo que você realmente deveria dar atenção e que você, por vários motivos, nós, por vários motivos, temos deixado passar. Por exemplo, imagine que você também seja uma pessoa neurodivergente, mas que não necessariamente precisa disso, né? Porque a nossa sociedade ela tem implicado a vivência, ela tem colocado sobre as nossas interações sociais um peso muito grande de ter que lidar com tudo isso. Mas imagine que você tem sérias dificuldades de se manter por muito tempo com muita socialização. Imagine que você, assim como eu, tem uma bateria social que não é tão alta assim, mas que ao longo da nossa vida nós aprendemos todos os dias, seja em filmes, televisões, novelas, desenhos, nas falas, nas coisas que são socialmente reforçadas, que nós temos que estar no grupo feliz, contente porque estamos ali com pessoas nos amam porque estão conosco, e assim por diante. E com o tempo, você e eu fomos construindo a certa ideia de que estar entre outras pessoas é o que é o certo, é o normal, é o ideal, é o que se espera de nós. Estar entre outras pessoas é aquilo que foi marcado como socialmente aceito. Então, por que que nós não queremos estar com outras pessoas? Se todo mundo ao nosso redor gosta de grupos, de ajuntamentos, de eventos sociais e tudo mais, e nós não, todo mundo, menos nós, talvez nós sejamos o problema? Na verdade, esse é um pensamento, né, que vem conosco, que nos acompanha, que faz a gente aprender a medir as coisas, mesmo que a gente não faça cálculo nenhum, a gente mede as coisas pelas proporções, pelas porcentagens. Se proporcionalmente muito mais pessoas, uma porcentagem muito maior, 99% das pessoas, gostam de uma certa coisa e nós não, a gente tende a achar que o problema somos nós. Se a maioria das pessoas se identificam como homens e mulheres e nós não, então talvez o erro seja nosso. A maioria das pessoas são heterossexuais, nós não, nós somos o problema. Esse é um argumento que, em geral, as pessoas conservadoras usam para dizer o que é normal, o que não é normal. E esse normal, para quem gosta de estatística, é um normal que significa que é aquilo que aparece mais vezes próximo da média. O normal é aquilo que acumula uma maior probabilidade de estar dentro do maior número de médias. Entende? Falando de um jeito mais, né, assim, mais básico. Digamos que o normal é aquilo que acontece mais vezes. E às vezes, esse mais vezes acontece muito, mas tanto, e tão repetidamente, que a gente tem até dificuldade de pensar se existe algo para além daquilo. E a gente normaliza
Normalizar significa isso, né? A gente acaba transformando em algo que tem que ser daquele jeito porque foi observado mais vezes. E não necessariamente, nós somos pessoas diferentes, nós somos pessoas que somos distintas na nossa maneira de compreensão da realidade, da vida, do mundo, e aceitar a normalidade, muitas vezes, é aceitar se adoecer. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar e que ela diz: chega um ponto em que ser alguém normal é ser alguém doente. Por quê? Porque a normalização, em muitos contextos, ela diz respeito a cortar várias partes nossas, a nos ferir, a nos colocar várias toxinas, infecções, ao ponto da gente adoecer. De tanto que a gente tenta entrar nesse padrão da normalidade, seja ele qual for. E esse tipo de pensamento de que nós devemos dar atenção e acolher aquilo que nos atravessa o peito, ele está muito relacionado com um monte de coisa, com raça, com gênero, com classe. Sabe quando você entende que você é uma pessoa racializada, você entende que você não é uma pessoa branca. Você, por mais que a leitura social olhe para você, em alguns lugares diga para você que você tem privilégios, seja lá quais são esses privilégios que estão dizendo, diga que você alcançou um lugar social, que seja de estudos, de trabalho, e que por isso você não é igual os outros, que você, enfim, não é assim desse jeito. Algumas pessoas até falam para pessoas negras, por exemplo: ah, mas você não é a pessoa negra, né? Você tem alma branca. Para quem já leu aquele livro de Frantz Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas, aquele livro ele é um livro fantástico. E ele vai trazer em alguns momentos as pessoas querendo invalidar a negritude de uma pessoa a partir do reforçamento de que pelo menos você não é igual aos outros. Você é uma pessoa negra, mas o seu pensamento, a sua alma, os seus costumes, as suas vestimentas são brancas. E na verdade isso é uma invisibilização para pessoas indígenas de retomada, que estão vivendo em centros urbanos também. Pessoas que estão em contato com outras formas de expressão, às vezes vão dizer: ah, você nem é tão indígena assim. Olha como você parece uma pessoa da cidade. Tem essas falas preconceituosas. Você tem telefone, você tem internet, você tem onde morar, você tem uma casa. Como se ser indígena fosse não ser ninguém, né? Aí eles vão olhar para as pessoas amarelas e vão dizer: ah, mas você é praticamente uma pessoa branca. A gente não te vê como uma pessoa amarela, a gente te vê como uma pessoa branca. Você tem espaços de fluidez, você tem emprego, você tem isso, tem aquilo. E as coisas vão crescendo numa escala que já chegou o caso de eu conversando com uma grande amiga hoje, que ela é grande amiga hoje. Na época a gente estava começando a se conhecer, conversar, e a gente começou a falar de raça e autodeclaração, e alguns assuntos me puxaram a fazer a seguinte pergunta para ela: escuta, como que você se identifica, racialmente falando? Ah, eu sou branca. Aí eu falei assim: tem certeza? E ela ficou pensando. E foi pensando, né? A gente acabou aquela nossa conversa, que a gente conversou muito tempo. Depois de um tempo, essa amiga chega em mim e fala assim: Androne, tem uma pergunta que você fez que ficou na minha cabeça por muito tempo. E essa pessoa mora numa cidade onde tem uma proporção de pessoas negras muito grande. E ela falou assim: sabe aquela pergunta que você fez de como eu me declaro? E eu falei que me declaro como branca, e você só perguntou se eu tenho certeza. Eu comecei a olhar as dinâmicas da minha sociedade, aqui na minha cidade, e eu comecei a olhar pra mim. Eu não sou uma pessoa branca, eu sou uma pessoa amarela. E essa pessoa, na ocasião, a parte da família dela é descendente de leste asiáticos, e a outra de indígenas. A pessoa era tudo menos branca. E hoje a pessoa se aproxima muito mais dessa identidade racial, de não ser uma pessoa branca, tem muitos contatos hoje, leituras com obras indígenas e também com as questões amarelas e tudo mais, frequenta religiões de matriz africana. A pessoa não é branca. Mas a sociedade nos coloca nesse lugar de nos embranquecer, e às vezes, e não raramente, esse embranquecimento nos atravessa o peito, sabe? Nos atravessa de um jeito profundo. Tão profundo que a gente acaba acreditando com o tempo que será que eu estou exagerando demais, né? Ser negro, a gente aprende também que ser uma pessoa negra, racializada, de modo geral, é ruim, não é nada bom. É algo até reacionário demais. Então, quando alguém chega em nós e fala que a gente é quase branco, a gente tende, na construção social, a aprender a gostar disso. Só que não é porque a gente aprendeu a gostar disso que a gente não sofre com essa ferida, porque isso é uma ferida.
que se abre em nós, uma ferida que tenta negar quem a gente é. Negar nossa identidade é uma das maiores feridas que a gente pode fazer. E às vezes a gente fica incomodado em vários aspectos, em vários momentos, em várias situações, só que a gente não dá muito conta, né? A gente não dá muito em conta, na verdade. A gente não leva tão a sério. A gente tenta ir relevando. Só que esse embranquecimento, ele vai afetando a gente. Vai doendo o nosso peito. As piadinhas que surgem ali, como quem não quer nada, foi só uma brincadeira, não foi pessoal, foi só. Ah, eu levei só na brincadeira, leva aí na esportiva. A gente vai levando isso porque a gente não considera o que nos fere o peito e a dor vai continuando ali, inconsciente ou conscientemente. E a gente vai fazendo o quê? A gente vai sofrendo. Por quê? A partir do momento, e esse é um grande ponto, a partir do momento que coisas como essas, que nos ferem o peito e que nos carregam dores e que nos acompanham por muito tempo, são levadas desse jeito, são colocadas, como diz a expressão, debaixo do tapete, essas coisas vão se somando. E conforme a gente questiona isso, a gente vai questionar também o nosso lugar de pertencimento de grupo. As sociedades e as dinâmicas sociais, vamos falar aqui, por exemplo, do Ocidente, as dinâmicas sociais elas são feitas para nos manter num certo grupo. Você reivindicar coisas que vão contra o princípio daqueles grupos hegemônicos é você pedir para sair do grupo. Só que estar no grupo é ter algumas vantagens, ainda que elas venham acompanhadas de sofrimento, mas é ter vantagens ainda. Quando você começa a questionar uma por uma, você também se vê no risco de perder aquele grupo. Perder aquele espaço, perder aquelas companhias que você sempre teve, que você achava incrível, mas que você só achava incrível porque você não se avaliava, não avaliava as suas questões. Quando você descobre a importância da raça, a importância de se reconhecer enquanto uma pessoa racializada, para entender as suas próprias dores, entender que as suas cobranças não são frescuras, entender que seus medos não são coisas assim da sua cabeça, entender que as suas inseguranças, elas têm um lugar, elas têm uma origem e elas têm uma razão para elas existirem. E pode passar muito bem pela raça. Entender isso e querer lidar com isso é você também querer enfrentar perder o grupo. E o grupo vai se reforçar nesse sentimento de importância e nesse sentimento até de punição, para você questionar mesmo se você quer dar tanta atenção para isso que te atravessa o peito. Mas não é só na raça que isso acontece. Isso acontece também no gênero. Homens nessas masculinidades que têm tóxicas, né, essas masculinidades que miram a reprodução de uma masculinidade hegemônica, esses homens que buscam ser a cada dia homens de verdade, eles precisam olhar para si e se validar cada vez mais no lugar de homens. Eles têm que se validar, porque se eles não se validam nesse lugar, se eles não atribuem a si signos e sintomas de masculinidade hegemônica na busca de atingi-la, eles são colocados em xeque. Eles são questionados, eles são duvidados. Eles precisam performar essa masculinidade hegemônica e tóxica, mesmo que eles sejam corpos não hegemônicos. Então, quando eles estão nesse jogo da masculinidade hegemônica, da masculinidade tóxica, de ter que sustentar isso, eles começam a atribuir vários signos para isso. Que signos? Gostar de mulheres. Às vezes eles nem gostam, sabe? Às vezes a masculinidade é tão grande que homens nunca são ensinados de fato a admirar mulheres. Só que as mulheres entram como símbolo de validação dessa masculinidade. Eles não leem mulheres, eles não escutam mulheres, eles não têm amizades íntimas com mulheres, eles não têm referenciais que são mulheres, travestis, pessoas não binárias, eles não conversam com, eles não querem saber sobre, eles não propagam nada disso, eles só transam com mulheres. E para quem já ouviu falar do termo broderagem, eu tenho um texto no blog que tem esse termo, broderagem, o pacto silencioso do homem hétero. Eu corrigiria hoje para o pacto silencioso do homem patriarcal. Mas, enfim, para quem conhece o termo broderagem, broderagem é uma coisa que acontece amplamente entre homens, sobretudo homens cis, sobretudo homens, entre aspas, cis hétero, onde esses homens vão buscar relações com outros homens na broderagem, no sigilo. Vão ter aquele sexo escondido para ninguém saber, porque os dois têm coisa a perder, né? Se um conta e revela que o outro não é tão homem assim nessa linguagem heteronormativa e cisnormativa, o outro também pode ser entregue.
Então eles vão nesse lugar realizando prazeres um do outro, se realizando ali no oculto, porque se eles revelam isso, eles perdem esse privilégio de ser um homem cis hétero numa relação social que é cis heteronormativa e que é patriarcal. Mas esse sentimento, muitas vezes, para esses homens de sexualidade, atravessa o peito. Só que eles não conseguem lidar com isso em público. Por quê? Se lidar com isso em público, eles vão perder espaços e privilégios. Eles fazem no sigilo. Causa sofrimento, causa problemas, não só para eles, mas com as pessoas que estão em volta. E no gênero ainda, a gente pode pensar em outras coisas. Por exemplo, o papel social de gênero das mulheres, que são designados as mulheres, né, nessa sociedade. Quantas e quantas e quantas mulheres que a gente conhece estão aí em relações abusivas, relações infelizes, pode não ser de fato abusiva, mas podem ser totalmente infelizes. E elas estão ali por conta de um estigma da mulher que separa sem um motivo grave, da mulher que larga tudo que estava vivendo numa vida que a sociedade vai dizer que é a vida perfeita, que é a pessoa que tem a sua casa, seu companheiro e seus filhos, e vai sair para viver outra coisa, outras paixões e outros desejos. Às vezes isso aí arde tanto o peito, atravessa tanto o peito, e a pessoa vai relevando por conta de ditames sociais que vão dizer o que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é. São várias coisas que vão acontecendo na nossa existência e que a gente vai perdendo o contato com a gente mesmo, de nos dar atenção para o que atravessa o nosso peito. E aqui a gente pode estender para qualquer outro exemplo, qualquer outra coisa. Aquelas coisas que a gente considera mais banais, que a gente faz aquela pergunta mesmo. Ah, eu acho que eu posso estar exagerando. Olha direito, olha bem se você está exagerando mesmo, ou se você simplesmente está silenciando uma característica que é extremamente importante para você, mas que, se você expõe essa característica, o meio onde você vive e circula vai exercer uma pressão contra você e vai te colocar para fora dele. E às vezes, no fundo, o que a gente está evitando não é de mostrar quem a gente é apenas. A gente está evitando sair daquela redoma, daquele grupo que a gente aprendeu que é o nosso espaço. Mas como a gente pode estar num espaço que não nos aceita, não nos ama, não nos acolhe do jeito que a gente é? Tem momentos que isso, infelizmente, é inevitável e é péssimo pensar nisso, como relações de trabalho, relações de estudos. Isso é muito ruim quando a gente pensa que a gente está num trabalho que a gente não gosta, que não é o que a gente pensa, mas que se a gente não estiver ali também, a gente não paga a nossa conta. Então, nem tudo é uma escolha deliberada nossa, eu sei. Nem tudo a gente consegue dizer nitidamente, não quero e não vou, ou então eu quero e eu vou fazer. Nem sempre é simples desse jeito. Mas aqui eu quero falar das coisas que a gente pode tentar pelo menos pensar, pelo menos parar para pensar, para refletir, para questionar o que a gente tem feito que tem atravessado a gente. O que te atravessa? O que você sente que é uma coisa que está, como dizem também, entalado na sua garganta? O que você, isso é uma coisa assim, é uma coisa interessante para a gente pensar, o que em você hoje é uma coisa que para você é muito significativa, muito importante, mas que se você sair falando por aí, as pessoas vão parar de querer até conversar com você. Parar de querer falar com você as mesmas coisas que falam, te ver do mesmo jeito que te vê. O que limita a gente de expor para fora o que a gente é um lugar que nos controla. Você sabia? Aquilo que faz a gente recuar em representar nossa própria vontade é o que nos controla, é o que nos domina, é o que nos manipula. E a gente, às vezes, acaba cedendo a duras penas, cedendo isso e vivendo uma vida infeliz. E uma vida com profundos questionamentos e tristezas que não são apenas nomeados, mas que estão ali o tempo todo. Tem uma frase que é muito estampada em canecas, e eu, inclusive, tenho uma caneca com essa frase, e aí a frase diz: o que consome a sua mente controla a sua vida. E no fundo acaba sendo um pouco isso mesmo. O que acaba consumindo demais o nosso pensamento, e a má notícia talvez é que nem sempre a gente sabe o que é, mas acaba consumindo. Acaba também controlando a nossa vida, porque vai direcionar nossos gostos, escolhas e decisões na vida. Eu já tive uma fase que quando eu ia conhecer pessoas, eu falava só aquele que todo mundo podia saber, que estava todo mundo sabendo e tudo mais. Perfis de aplicativos de relacionamento, a mesma coisa, vou colocar ali só as informações mais banais e tudo mais.
E tinha até curtidas, e tinha matches, e etc. Quando eu começo a colocar aquelas características que são extremamente importantes e que, quando foram expostas, quando foram reveladas, fazia com que as pessoas meio que desanimassem, desistissem ou então mudassem, era justamente essas daí que eu colocava primeiro. Eu sou uma pessoa, como vocês já perceberam, um tanto quanto realista demais, quase o que chamariam de pessimista. Não sou good vibes, não olho com encantamento para o mundo, eu olho com um olhar muito cético e frio às vezes, mas que eu sou uma pessoa muito emocional também, isso é verdade, e gosto de viver isso. Só que as pessoas não estão acostumadas a lidar com esse jeito. Elas não estão acostumadas a lidar com a profundidade que eu acredito que eu tenho. E mostrar-se muito profundo o tempo todo, ou então logo no começo, costumava ser uma coisa ruim, de afastamento. As pessoas não queriam conversar, então conversava pouco, o assunto morria quando puxava algum tema mais profundo. Ou eu ficava no lugar de não puxar os temas profundos e manter uma conversa, seja lá qual fosse, ou eu era eu, e sendo eu, diminuía as interações. Então eu prefiro ser eu. Hoje eu prefiro ser eu logo do começo. Logo de cara, assim, eu já me apresento como eu sou. E se isso afastar a pessoa, que afaste, porque eu acho injusto que eu tenha que me colocar sempre nesse lugar de ter algo atravessando o meu peito só para me manter num grupo. Mesmo que a consequência seja reduzir as redes, reduzir as interações, eu prefiro e eu começo a construir um lugar onde eu goste de mim, onde eu gosto de me cuidar, onde eu gosto de olhar para os atravessamentos com atenção e cuidado. Mesmo que eu não possa lidar com eles naquele momento, eu não nego que eles existem. Mesmo que eu não possa dar um caminho para aquelas lanças e flechas e pontas que me atravessam, eu sei que elas estão ali e eu começo a olhar o que as mantém. E assim a gente vai se cuidando, e assim a gente vai se amando, se dando atenção. E o realismo, o pessimismo não nos impede de nos cuidar. Às vezes é o próprio otimismo, é a própria positividade tóxica que nos coloca num grau de adoecimento tão profundo, tão degenerado, que raras são as pessoas que conseguem sair dessa situação, porque já estão usando tantos anestésicos, tantas drogas socialmente aceitas no sentido psicológico, né, de anestesia de angústia, que não conseguem mais abandonar. E o caminho é simplesmente se acabar nisso. Então pensa você, reflete sobre o que te atravessa o peito, quais são aquelas suas coisas que você tem considerado que você está exigindo demais. Pode ser que a gente está exigindo demais, mas antes de chegar nessa conclusão, vamos olhar direito se a gente está exigindo demais ou se a gente está aceitando de menos. Se a gente está cedendo muito de nós para aceitar pouca coisa. Quais são nossos medos, nossos gatilhos? Quais são nossos enfrentamentos? O que ser você implica na relação que você tem com o mundo? Vamos questionar como que a gente lida, quais são as máscaras que a gente tanto usa e que a gente não aguenta mais usar porque elas estão colando demais na nossa cara, estão pesadas demais, estão mudando demais a nossa noção de nós mesmos. O que te atravessa o peito? O que te atravessa todo dia e você fala que não é nada não? Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?